amplamente superada, que é a teoria do valor trabalho. Só o trabalho cria riqueza. Isso é uma tolice monumental. Por exemplo, se você tiver o trabalho com uma tesoura de cortar grama, você leva, por exemplo, se você for um jardineiro, você vai cuidar de um jardim a cada 3, 4 dias. Você vai ficar 3, 4 dias porque você tem um capital chamado tesoura. Se você tiver uma máquina de cortar grama e ao mesmo tempo uma secretária e ao mesmo tempo uma Kombi para levar 3 ou 4 jardineiros, um para cada lugar, eles vão fazer possivelmente cada um deles 3 ou 4 jardins por dia. A produtividade vai ser muito maior. E ele vai ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que ganhava antes. Então, é uma falácia. E olha, o mais importante é o seguinte, que esse homem inteligente, que aliás viveu às custas dos outros a vida toda, né? Porque ele nunca trabalhou, ele ficava só estudando na biblioteca lá em Londres, escrevendo, inteligente, vivendo às custas. A mulher passando miséria e passando fome. Os filhos passando fome. E ele escrevendo como é que ele ia libertar a raça humana. Resultado, essa receita dele foi aplicada na Rússia. 30 milhões de pessoas passando a grande fome. Foi aplicada na China. 60 milhões de pessoas na miséria. E aí vieram as variantes aqui para nós. O último exemplo está aqui, a Venezuela. O socialismo bolivariano do século XXI. 4 milhões de bolivianos, de venezuelanos fugindo. O Brasil está recebeu milhares. Da mesma forma, nós vimos Cuba, empobreceu. Nós estamos vendo a Argentina ir para a inflação. Então, veja bem, o inferno está cheio de boas intenções. Então, um homem bem intencionado, culto, como era Marx, mas, lamentavelmente, baseado numa teoria equivocada, que era a teoria do valor trabalho. Então, esse homem levou milhares de pessoas e milhões de pessoas à miséria, inclusive pela reação que provocou. Se você falar assim, quem são os nazistas? Os nazistas são os nacional-socialistas. O partido nazista, criado na Alemanha, chama-se Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Porque o que acontecia? Como tinha a Internacional Socialista, que são trabalhadores do mundo, univos e vamos destruir o capitalismo, os nacionalistas criaram um partido também socialista, porque todo mundo era socialista. E foram duas guerras mundiais, e agora uma guerra fria logo depois, e distribuindo miséria para o mundo inteiro. Mas só para terminar, a China, a Índia, o Paquistão, 3,8 bilhões de eurasianos, pessoas que viviam no leste europeu, Polônia, Hungria, República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, Iugoslávia, que também se partiu em Croácia, etc. Esse pessoal todo, viúvas do socialismo, cansados da miséria e da fome, abandonaram esse princípio e mergulharam nos mercados globais. Então a China saiu da miséria, a Índia está saindo da miséria, justamente quando eles abandonaram essa noção econômica. Continuaram com regimes políticos fechados, com regimes ainda fechados, mas economicamente já aposentaram Marx há muito tempo. Ponto extraordinário, porque a verdade é o seguinte: você tem que entender o outro lado, você tem que escutar o outro lado. Eu sempre escutei, eu li tudo que a esquerda escrevia. Eu li tudo. Eu jovem ainda, todo cara jovem, com empatia, com idealismo, a tendência dele é justamente ir um pouco para o lado de lá. Porque o socialismo roubou a bandeira das grandes religiões. A bandeira das grandes religiões foi sempre o quê? A fraternidade, a igualdade, nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, irmãos. Então as grandes religiões sempre foram muito generosas, muito fraternas. E o ser humano nunca viveu no vácuo, ele sempre viveu em comunidades. Nós devemos estar sempre juntos. A nossa espécie, inclusive, sobreviveu porque ela é cooperativa acima de tudo. Nós somos cooperativos, então essa ideia de ver o mercado é competição, é um tirando o dinheiro do outro, é explorando, é uma visão completamente equivocada. Você está usando um relógio, você fez esse relógio? Não. Você está usando uma camisa, você usou essa camisa, fez essa camisa? Essa, não, mas mais ou menos. Mas você não costurou, né? Não. Você fez esse microfone? Não. Ou fez essa lâmpada? Não. Como é que você usa isso tudo? Você colabora com serviços de comunicação,
recebe em troca desse serviço prestado alguma coisa que te permite usar toda essa cooperação humana que está aqui dentro. Isso é magnífico, isso é extraordinário. Para você poder ser um pianista, você tem que viver numa sociedade sofisticada. Como é que você vai ser um pianista se você não sabe plantar batata numa tribo? Então você precisa de uma sociedade sofisticada que troca, não é? Por isso que tinha poucos no passado, porque tinha um rei e tinha que te patrocinar. Hoje não, qualquer um pode, se for um bom artista. Pode ser pianista, pode ser músico, pode ser cantor. Tem até muito junk sendo vendido por aí e o cara tá bem, tá rico, tá satisfeito, tá feliz. Porque se o gosto for junk, o junk passa, por exemplo, eu adoro junk food, eu escuto junk music também, tudo bem, pô. Então, essa visão da cooperação humana é muito mais poderosa do que essa visão de que nós somos uns contra os outros, que nós, na verdade, um para dar certo tem que explorar o outro. É falso, é errado. A natureza pode ser um jogo de soma zero, mas não a humanidade. A humanidade é cooperativa. 1 mais 1, 6. Nós vamos colaborar e nós vamos criar algo bem maior do que nós. Então, esse senso de propósito, para quem se aprofunda e estuda economia, entende isso, torna essa visão da esquerda quase que uma tragédia. Eu tenho artigos escritos quando o socialismo bolivariano começou. Eu falei, bom, eu já vi isso tantas vezes na história que eu só posso me sentir apiedado do que vai acontecer na Venezuela. Eu tenho isso escrito quando o Maduro, o Chaves, na verdade, subiu. Eu falei assim, olha que pena, nós vamos assistir mais uma tragédia. A quinta maior renda per capita do mundo era a Argentina. O primeiro metrô, um sinal de civilização, riqueza. A Argentina está afundando há 100 anos, não é? E o Brasil está afundando há uns 30. Então, isso já aconteceu tantas vezes. 3/4 do século o Brasil foi um dos líderes de crescimento? O Brasil no século passado, durante 3 ou 4 décadas, foi a economia mais dinâmica do mundo, 7,3%. Final do governo militar já estava crescendo 5%, já está começando a descer, por causa do modelo econômico. Modelo econômico ruim. O que tu quer dizer com modelo econômico? Modelo econômico é o seguinte, você tem duas grandes visões. A primeira visão é que acredita que você, o seu poder criativo, a sua capacidade de trabalho, cada um de nós com o que tem, o seu conhecimento. Claro, quanto mais educação, maior a sua capacidade de contribuir pelo conhecimento que você tem. Quanto maior a quantidade de tecnologia embutida no capital, por exemplo, você pode fazer capital cimento, estádio de futebol. Muito bom. Todo mundo se diverte, enche o estádio, etc. Mas às vezes com um volume menor de capital, mas numa economia digital, você produz algo mais produtivo do que assistir um jogo de futebol. Tem a diversão nossa, quer ver o futebol, eu adoro futebol, mas tem as coisas que são mais produtivas. Você é flamenguista, né? A tecnologia. Eu sou Flamengo. Acertei, sou Flamengo. Caralho, aí, sou Flamengo, sou Mengão, sou Flamengo. Tá de verde mesmo. hoje, viu? Sou Flamengo mesmo. Salve, Verdão. E como eu sou velho, vou te dar um exemplo, hein? Eu adoro o Zico, mas eu levei uns 3 anos, 4 anos pra falar assim, não, é super craque. Levei uns 3 ou 4 anos, apesar de ser Flamengo, porque eu tinha ido pra fora estudar quando ele surgiu. Quando eu voltei, eu comecei a analisar, só que eu tinha visto jogar. Na minha geração, quando eu era menino, quem eram os craques? Pelé, Garrincha. Quando eu vi esse pessoal jogar, eu falava, bom, essa turma é fora de série. Aí eu vi o Zico e falei assim, deixa eu examinar. Deixa eu ver se é isso mesmo que estão falando. E aí, falei, é isso mesmo, é muito bom. Mas quem viu o Pelé jogar não aceita qualquer um, entendeu? Então, eu vejo os argentinos às vezes falando, não, porque o Messi é jogador de futebol de salão acelerado, joga bem, faz gol, é bacana, mas não dá pra comparar com o Pelé. O Pelé é de qualquer lado, você não sabe com que perna ele batia. Jogava com as duas. Batia falta com a direita, com a esquerda, matava a bola no peito, parava no ar, dava bicicleta. Agora, olha os filmes, veja os filmes antigos, veja o que é o Pelé jogando e vê a turma jogando hoje. Pô, mas eu já atrapalhei, cara. Você estava falando sobre o modelo econômico. Econômico. Então tá dizendo o seguinte, tem duas grandes visões. Uma visão é de que nós todos somos muito valiosos e criamos muito valor. É o que se chama de uma economia de mercado. Cada um de nós na sua vantagem. Por exemplo, um vive no campo, ele começa a produzir lá alimentos. O outro vai para uma universidade, vira professor, distribui conhecimento. O outro é um bom comunicador, como você,
vira um provedor de serviço de comunicação, bota uma opção de gente ligada, seguindo, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. Cada um de nós de um jeito. E nós, como uma comunidade, resolvemos atribuir algumas funções para o governo. Algumas. Por exemplo, nós não atribuímos para o governo o direito de escolher se nós vamos ter religião ou não, ou que religião vamos ter. Nós não atribuímos ao governo o direito de dizer em que nós vamos trabalhar, a que preço você pode vender o seu serviço ou não. Tem uma série de coisas que nós não atribuímos ao governo. Cuidado, porque aí nós vamos discordar um monte. Vamos chegar lá. Não faz mal não, eu vou dizer. Então tem uma visão de mundo que é o seguinte: nós somos cidadãos livres, nós temos talentos que são complementares, nós estamos aqui colaborando uns com os outros, mas precisamos de um governo para criar algumas normas sociais de comportamento que nós vamos criar juntos. Algumas funções nós vamos atribuir. Por exemplo, nós vamos ajudar os mais frágeis, fiquem para trás. Os que não tiveram oportunidade de se educar, vamos tentar educá-los. Vamos aparar as arestas que ficaram. Alguém que caiu, que está fragilizado, que está com uma deficiência qualquer, não consegue trabalhar. Nós temos obrigação de carregar nossos irmãos. Se você estudar biologia evolucionária, você vai encontrar, às vezes, quando você vai ver datação de carbono, você encontra assim, o esqueleto de um símio, de um antropóide, antes de virar o ser humano, ele com as duas braços, ele teve fratura nos dois braços, nas duas pernas, e ele morreu numa idade avançada. Ele não poderia ter sobrevivido com aquele acidente que ele sofreu quebrando os braços. Ele teria que ter falecido. Ele não conseguiria se alimentar sozinho. A tribo cuidou dele. Então a solidariedade, a fraternidade estiveram sempre conosco. Então você ter um governo para ajudar, nota 10, nota 1000. E aí o que acontece? A nossa visão é que nós temos a economia de mercado e temos um governo que cuida justamente dos mais frágeis, das oportunidades, etc. Nós acreditamos que a criação de riqueza, a melhoria, depende da nossa... Inclusive, você pode dizer o seguinte: uma economia de mercado é semelhante à democracia. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada. É a diferença de um ditador. O ditador é ele que manda em tudo. E ele tem um super-ministro do planejamento que fala assim: eu vou planejar toda a agricultura para os próximos 10 anos, toda a política de semicondutores nacionais, eu vou planejar também toda a nossa política de infraestrutura, eu também vou planejar. É uma farsa. Qualquer ministro do planejamento desse é um farsante. Porque o segredo da humanidade é justamente essa divisão de funções, atribuições, virtudes, etc.